Fala minha gente, bem-vindo ao meu canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo que é importantíssimo para a divulgação deste canal. Hoje eu quero fazer um bate-papo com vocês aqui a respeito da temática Deixa de ser um idiota. E no passado, agia como um estúpido, um idiota, um burro. E eu tenho visto que muitas pessoas têm agido dessa mesma maneira. Por quê? Cara, o que mais tem feito com que a gente venha agir como estúpidos, idiotas, sabe, burros, é o famoso debate. Vamos debater para saber se Maria é adorada ou não. Aí coloca um padre de um lado, um pastor do outro, fica aquela brigaiada que não leva a lugar nenhum. Vamos fazer um debate para saber quando Jesus vai voltar, se é antes, no meio ou depois da grande tribulação. Aí só dá briga e não chega a lugar nenhum. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, no versículo 15, isso aqui, ó. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Eu estou falando sobre isso com vocês hoje porque por muito tempo da minha vida eu percebi que eu estava agindo como um estúpido, um idiota. Só pensava em debate. Eu sentava com uma pessoa para conversar, às vezes 10 minutos, eu tentava trilhar um caminho para que nós possamos entrar num debate daquele assunto que eu sei que ela acredita, que eu sou contra, para que nós possamos tirar a limpo, porque a minha teologia é melhor do que a dela. O meu evangelho é melhor do que o dele. Ele vai para o inferno se não se converter. Nós esquecemos que o cabeça da igreja é Jesus. Se Jesus jogar o nosso pecado num telão hoje, será que eu e você temos menos pecado do que um católico ou mais pecado do que eles? O que eu quero dizer não é para que você mude a sua doutrina, a sua teologia. O que eu estou dizendo é que ninguém precisa de saber da sua teologia, porque a sua teologia, a sua forma de pensar, se Jesus vai vir antes, no meio ou depois da tribulação, não vai mudar a vida de ninguém. O que vai mudar a vida de alguém é pregar sobre Jesus, é falar sobre Jesus, é levar Jesus para as pessoas. Esse mesmo Jesus que tirou alguns das drogas, das bagunças, esse mesmo Jesus é poderoso para tirar várias pessoas do mundo, sabe, da perdição. Mas a nossa preocupação é: ontem, irmão, passei perto de um bar, aqui na esquina. Lembra do Joãozinho? Nossa, estava bebinho. E você parou para falar para o Joãozinho sobre Jesus? Você parou naquele bar, pediu uma Coca-Cola e sentou junto com o Joãozinho e ficou batendo um papo com ele? Para que através daquele bate-papo ele possa ver que a tua vida estava totalmente transformada? Ou o bar é pecaminoso, é demoníaco demais para a tua santidade? Quando eu falo a tua santidade, é você como pessoa que se sente santo demais entrar naquele bar. Tem muitas pessoas que através de uma atitude fez com que outros aceitassem a Jesus sem falar uma palavra sobre Jesus. Somente a atitude dela fez com que aquela pessoa a perguntasse o que mudou a vida dela. Aí sim ela falou de Jesus. Tem muitos testemunhos. Tem muitos testemunhos de pessoas que foram ajudadas para fazer algo para Deus, ajudada por pessoas do mundo. Lógico que eu sei e compreendo que o fato dessas pessoas fazer o bem não quer dizer que elas vão para o céu. Porque para ir para o céu elas vão ter que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu sei disso.
Mas a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo. O nosso papel, como está aqui em Marcos, é pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que ele é o maior dos pecadores. Ou seja, nós temos que nos colocar no papel do maior dos pecadores para entender o quão grandioso é Cristo nas nossas vidas. Quando nós começamos a entender isso, nós não conseguimos ficar mais calados e pensando que nós temos Cristo, mas aquele amigo, aquele primo, aquele parente está se perdendo no mundo. E nós temos a solução para resolver a vida deles. Hoje nós estamos vivendo no mundo dos debates, como eu disse, a igreja será arrebatada depois da tribulação, essa é a teologia correta, porque aqui não sei o que, olha aqui na Bíblia, não, isso está errado, a igreja será arrebatada antes da tribulação e eu posso provar, aqui está, eu tenho 40 anos de ministério, a igreja será arrebatada antes da tribulação, eu estive uma vez e Jesus falou comigo, porque aqui, sabe, é debate, 1, 2 horas, debatendo, brigando. Por isso eu disse que eu era um estúpido, um burro, porque eu acreditava nessas ideias de debater, de vamos debater, e não leva ninguém a lugar nenhum. E não leva ninguém a lugar nenhum. Nós amamos dizer que o homossexual vai para o inferno, e eu acredito, se não converter, vai. Nós amamos pegar talvez um microfone, ou talvez na roda de amigos dizer, se não converter, vai para o inferno, eles são demoníacos. Nós amamos. Mas nós que abrimos as nossas bocas para dizer isso, não temos coragem de tirar 1 centavo do nosso bolso para ajudar na transformação do mesmo que se converteu, para que possa tirar os seus seios, que possa transformar a sua vida. Você sabe, nesses dias eu tomei sem dinheiro, não sei o quê. Engraçado, mas a boca nossa, quando é para acusar, para bater, para arrebentar com a pessoa, nós estamos aqui. Nós precisamos de entender um pouco sobre Jesus. Nós entendemos muito pouco sobre Jesus. Por isso, o diabo tem conseguido trabalhar tanto nos nossos dias. Que nós possamos ter um entendimento de que o nosso papel é pregar o Evangelho, para que o fulano que talvez entrou na igreja, ele possa entender que Jesus tem um plano para a vida dele. Eu entrei uma vez na igreja bêbado, e foi o dia que Jesus mais falou comigo. Tem uma igreja de testemunha que Jesus falou comigo. Tem pastores sérios que viu Jesus falando comigo. Jesus ficou uns 10 minutos através de uma pastora falando comigo, contando a minha vida, contando tudo, sem me conhecer. Sem a pastora me conhecer. Por isso que as palavras que saíram da boca dela era Deus. Eu estava de boné, bêbado, tinha me desviado, ficava um pé na igreja, outro no mundo, mas Jesus falou comigo, de todos os planos que Ele tinha na minha vida, tudo aquilo que Ele tem sonhado para mim. Só que quando é com a gente, nós aceitamos. Nossa, você viu como Jesus é lindo? Você viu que Jesus falou comigo? Mas quando é Jesus colocando no nosso coração para falar com alguém, não vou falar, aquela pessoa precisa se converter, precisa de aceitar a Jesus, tá com demônio, pombagira, tá com tranca-rua, por aí vai. E que nós possamos viver um tempo de menos debate e mais evangelho. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela queimou no meu coração, porque eu me senti a pessoa que mais precisava dessa palavra. E quando eu deixei esses negócios de debate,
e briga, e política, que é nojento. Quando os pais não conversam com o filho mais por causa de política, filho não conversa com o pai porque não, é de direita, eu sou de esquerda. É nojento, cara. Eu lembro que eu já vi reuniões na minha cidade, em Boteiros, Minas Gerais, de padres, pastores, outras denominações, todo mundo junto, para fazer algo para Jesus, para pregar o evangelho. E o mover acontecia, cara. Pessoas se convertiam. Mas hoje não. O evangelho do padre não é o mesmo do que o meu. Eu sou santo, ele é do diabo. E o diabo está batendo palma. Que nós possamos entender o que Deus tem para cada um de nós. Que nós possamos pregar o evangelho com sabedoria, com entendimento, para que as pessoas possam entender e conhecer esse mesmo Cristo que eu e que você conhece. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. A gente se vê aí no próximo vídeo. Deus abençoe.